Fala galerinha, beleza? Professor Itaés na área para mais uma aula de matemática. Vamos dar continuidade aí à aula anterior, certo? Não deu tempo nem de vocês sentirem saudade, nós já estamos aqui. Para aqueles que estão chegando, sou o professor Itaés, professor de matemática na rede municipal de Teresina. Leciono na escola jornalista João Emílio Falcão, situada na Zona Sul, no bairro Vamos Ver o Sol. E é com muito prazer que venho até vocês para dar continuidade à nossa aula sobre relações métricas. Lembrando, aquele abraço aí para os nossos alunos lá do jornalista, o 19AT, 19BT e 19CT, em especial. Claro, deixo também aqui meu abraço a todos os alunos do 9º ano que estão nos assistindo. Então, galera, na aula anterior, nós resolvemos problemas com as relações métricas, mas de forma gradativa. Como assim, professor? Um grau de dificuldade do mais básico indo até um pouco mais complexo. Começamos descobrindo em questões apenas um termo, depois aumentamos para 2 termos desconhecidos e finalizamos aí com a última questão, com uma questão que precisava descobrir 4 valores desconhecidos. Na aula de hoje, nessa segunda aula de hoje, nós vamos agora focar em problemas que não aparecem a figura, certo? Aquela dificuldadezinha da leitura e da interpretação. Então, vamos comigo. Então, usar relações métricas no triângulo retângulo para calcular as medidas de seus lados, inclusive a altura relativa à hipotenusa e projeções. Esse é o nosso descritor, que nós já falamos, por isso aí que eu falei um pouco rápido, beleza? Mas vamos lá. Nosso primeiro problema diz o seguinte: qual é a área de um triângulo retângulo cujos lados possuem as seguintes medidas: 10, 8 e 6 centímetros. Então vejam, como eu falei, as questões agora elas vão vir sem a figura. Vixe, professor, e agora? Sem a figura, como é que eu vou saber quem é quem é A, quem é B, quem é C e tal? Aí é onde entra a sua habilidade em resolver os problemas. O que nós estamos falando? Sobre o que nós estamos falando? Estamos falando sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Você não já sabe como é o triângulo retângulo? Aquele que é cortadozinho lá pela altura relativa à hipotenusa? Então você vai começar a mentalizar esse triângulo e passar ele para o papel, ó. Aí, mentalizei ele, eu sei que ele tem um ângulo reto, 2 catetos são hipotenusa, eu traço a altura relativa à hipotenusa. Beleza, desenhei o meu triângulo. Agora eu vou passar as informações que veio no enunciado para a figura, certo? Ele fala de 3 lados. Obviamente a gente sabe que o maior é a hipotenusa, então 10, e os outros 2 são os catetos, que não importa a ordem aí, mas pela minha figura, o lado da esquerda é maior e o lado da direita é menor, então por isso eu botei a ordem em 8 e 6. Ora, mas quem são esses valores aí? Quem são esses elementos? Ele é o A, o B, o C e tal? Nós vamos já ver isso aí. A questão em si, ela pergunta qual a área desse triângulo. Nós já vimos isso aí, vocês já viram que para calcular a área de um triângulo, uma das fórmulas utilizadas, a mais simples é essa: a área é igual à base do triângulo vezes a altura dividido por 2. Ora, mas quem é a base do triângulo? A base do triângulo é o 10. Nós estamos vendo aí, é a base que apoia o meu triângulo, é o lado que apoia o triângulo. Mas quem é a altura? Observem que eu não tenho. Então, primeiro passo, para eu descobrir a área, eu preciso inicialmente descobrir quem é a altura desse triângulo. Para isso, eu vou representá-lo aí na minha figura e vou ver qual relação nós vamos utilizar. Lembra que eu falei para vocês na aula anterior que essa é uma das relações mais utilizadas, certo? Então, o produto da hipotenusa pela altura é sempre igual ao produto dos catetos, aliás, desculpe. Então, substituindo o que nós temos aí, ó, quem é o meu A? É 10. Quem é o B? É o cateto da direita, 6. Quem é o C? É o cateto da esquerda, que é aí o 8. Então, substituindo, nós temos que 10 vezes H é igual a 6 vezes 8. Fazendo essa multiplicação aí, 6 vezes 8 igual a 48, então 10H igual a 48.
O 10 que está multiplicando vai passar para o segundo membro dividindo. Então, H igual a 48 dividido por 10, que me dá aí que o H é igual a 4,8. Terminou a questão? Não. A questão pede a área. Agora nós já temos todos os elementos. Eu já tenho uma base, que é 10, já tenho uma altura, que é 4,8. Então, agora nós vamos substituir lá nessa questão, lá na fórmula. Então, a área vai ficar igual a 10, que é a base, vezes 4,8, que é a altura. Primeiramente, vamos multiplicar no numerador, 10 vezes 4,8 dá 48. E em seguida, a gente vai dividir por 2. 48 dividido por 2, a área é igual a 24. Como todos os lados estão em centímetro, a minha área vai estar em centímetro quadrado. Perceberam a dificuldade dessa questão, pessoal? Nós temos que primeiro ler, interpretar, né? Eu tenho que ler, conseguir imaginar essa figura, passar essa figura para o papel, além das dificuldades iniciais que nós já tínhamos, que era descobrir qual a relação utilizar. Então, novamente, leiam com bastante atenção, mentalize a figura, passe para o papel, anote os dados, anote as relações, veja aquela que vai te dar só uma incógnita, só uma variável, para descobrir qual que você deve utilizar. Tranquilo? Vamos para frente. Segundo problema. O meu segundo problema, ele diz o seguinte: sabendo que a hipotenusa de um triângulo retângulo mede 16 centímetros e que uma de suas projeções mede 4 centímetros, calcule a medida do cateto adjacente a essa projeção. Eita, professor, o que é adjacente? A palavra adjacente, ela vem de vizinho, ou seja, é o cateto que é vizinho a essa projeção, beleza? Então, primeiro passo, leitura. Segundo, a interpretação através de uma figura. Eu vou mentalizar aquele triângulo que a gente já vem estudando, né? Tá aí. E depois vou transcrever os dados do problema lá para a nossa figura. Ele diz que a hipotenusa é 16, então o A lá embaixo é 16. O que mais? Ele diz que uma das projeções é 4 centímetros, eu vou botar aí nessa menor, 4 centímetros. E ele pede para calcular a medida do cateto adjacente. Quem seria esse cateto adjacente aí? Seria o cateto que está vizinho a ele, ou seja, o B. Pronto. Li, fiz a interpretação, anotei os dados, eu tenho aí, quais são os dados? O A é 16, o N é igual a 4 e eu tenho o B, que é o que eu quero descobrir. Vou para as relações. Quais são as relações que eu tenho? São 8. Vejo aquela que vai me dar apenas uma incógnita na hora de resolver. E aí eu vou escolher a relação. Eu escolhi essa aqui, ó. B ao quadrado igual a A vezes N. Certo? Quem é o B? É o que eu quero descobrir. O A igual a 16 e o N igual a 4. Então, substituindo aí, nós temos que B ao quadrado é igual a 16, que é o A, vezes o N, que é 4. 16 vezes 4, isso é igual a 64. Então, nós temos aí que B ao quadrado é igual a 64. Esse 2, que está em forma de potência, ele vai para o segundo membro em forma de radiciação, raiz quadrada. Então, nós temos que B é igual a raiz quadrada de 64. Quem é a raiz quadrada de 64? B igual a 8. Com isso, nós descobrimos a nossa resposta. Ele pede, calcule a medida do cateto adjacente. Então, seria o B. Essa seria a solução do nosso problema. Tranquilo? Mais uma vez, qualquer dúvida, aqueles que forem meus alunos, lá no nosso grupo de WhatsApp ou no chat lá no MOB. Vamos passar aí para uma próxima. A partir de agora, vou deixar vocês com aquele tempinho para tentarem responder as questões. Show? Questão de número 3 aí, ó. Determine a medida das projeções em um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 13 e um dos catetos 5. O que ele quer? Ele quer as duas projeções, o M e o N, certo?
O que ele nos deu aí? Ele deu a hipotenusa, que é o A, que é 13, e um cateto. Tanto faz ele ser o B ou o C, certo? Eu geralmente utilizo o B. B igual a 5. Então, vou dar aí um minutinho para vocês tentarem... Um minutinho não, um pouquinho a mais. Um tempinho aí para vocês tentarem resolver essa questão. Lembrando das dicas. Leitura, interpretação, mentalize o triângulo, passe para o papel, anote os dados para depois tentar descobrir a relação. Então vamos lá, tentem fazer aí. Pois bem, pessoal, vamos lá. Retomando aí nosso raciocínio da questão de número 3, né? Nós já lemos o problema. A questão está falando no triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 13 e um dos catetos é 5 e ele quer as projeções. Então, mentalizei o meu triângulo retângulo, passei para o papel. Em seguida, eu vou passar os dados do problema, certo? A hipotenusa é 13, então o A aí é 13. E um dos catetos é 5, que eu chamei aí do cateto B. Ele quer as projeções N e M. Como é que eu faço para descobrir isso aí? Você vai verificar entre as relações, né, aquela que mais se adequa a esse problema. E aí a gente chega à conclusão que eu posso utilizar essa, ó, que B ao quadrado é igual a A vezes N. O B aí, no caso, é o meu 5, o A é 13 e o N é o que nós queremos descobrir. É isso? Então, substituindo, nós temos o B5, então vai ficar 5 ao quadrado, igual o A, que é 13, vezes o N, que é o que nós queremos. Resolvendo isso aí, nós temos 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, igual a 13 vezes N. Esse 13 está multiplicando o N, vai passar para o segundo membro dividindo, e aí nós chegamos à conclusão que o N é igual a 25 dividido por 13. Professor, essa divisão não é exata. Dá uma dízima, não sei. Se não é exata, você pode deixar em forma de fração, como nós já falamos. E agora, o que nós vamos fazer agora? Falta descobrir ainda o valor do M. Então, vou procurar uma outra relação. Vou usar a trivial, ó. A é igual a M vezes N. Professor, eu poderia usar, se eu já usei a do B, eu poderia usar a do C? Poderíamos. Vamos fazer essa aqui a trivial, depois eu faço usando a outra, vocês vão ver que nós vamos chegar no mesmo resultado. Beleza? Então, ó, quem é o meu A? É 13. O N, eu já descobri que é 25 sobre 13, fica faltando só o M. Então, apenas uma variável. Então, substituindo, nós temos o A13 igual a M mais o N, que é 25 sobre 13. Esse 25 sobre 13 está positivo, eu vou passar para o próximo membro, para o outro membro, de forma negativa. E aí nós vamos ter que 13 menos 25 sobre 13 igual a M. Uma subtração aí de um número inteiro, natural, por uma fração. Como é que eu faço isso aí? Eu posso fazer pelo MMC ou a maneira simplificada do MMC, ó, que é você pegar o denominador, multiplicar aqui pelo número inteiro e esse resultado subtrai do numerador. Então vai ficar, ó, 13 vezes 13, 169, 169 menos 25, 144. E aí eu repito o denominador.
Então eu chego à conclusão que o M é igual a 144 sobre 13. Tranquilo, pessoal? Pois bem, vamos para a próxima. Questão aí de número 4, problema de número 4. A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12. Então, cuidado, cuidado. Qual é a informação que está nos passando aí? É a hipotenusa ou é a altura? Então, observem, ó, a medida da altura. Muitos alunos confundem porque lá no final ele fala hipotenusa e sai botando que o A aí é igual a 12. Cuidado. Então vamos lá. A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12. E uma das projeções mede 9 centímetros. Calcular a medida dos catetos desse triângulo. Então, tempinho aí para vocês resolverem. Mentalizem a figura, passem para o papel, anotem os dados, só depois tentem descobrir aí a relação. Já já nós voltamos com a resolução. Vamos lá? Pois bem, galera, vamos retomar aí nosso raciocínio. Então, como já foi dito, ele deu aí na questão que a altura mede 12 e uma das projeções mede 9. Então, mentaliza aí o meu triângulo, passo as informações para ele. A altura é igual a 12 e uma projeção 9. Vou colocar como sendo a projeção N. Professor, se eu colocar no lugar do M, vai ter algum problema? Não, certo? Não vai mudar em nada. Então, vamos lá. Ele quer que calcule a medida dos catetos. Eu vou chamar aí o C e o B. Qual relação a gente pode utilizar aí? Vamos começar utilizando a da altura. Por que da altura? Porque como eu tenho uma altura e uma projeção, se eu utilizar a relação que envolve a altura e as projeções, eu descubro a segunda projeção, no caso aí o M. Então, substituindo o que nós temos aí, o H é igual a 12 e o N igual a 9. Então, substituindo, fica assim, ó, 12 ao quadrado igual a M vezes 9. Vou resolver essa potência, 12 ao quadrado, 12 vezes 12, 144. Então, minha equação passa a ser 144 igual a M vezes 9. O 9 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. E aí nós temos que M é igual a 144 dividido por 9. Portanto, M igual a 16. Já descobrimos o M, certo? Só que a questão não pede as projeções. Então, professor, por que o senhor fez isso? Para descobrir os demais elementos, certo? Por exemplo, agora, já que eu tenho o M e tenho o N, que são as projeções, utilizando essa relação hipotenusa igual à soma das projeções, nós vamos descobrir a hipotenusa. Então, substituindo, A igual ao M, que é 16, mais o N, que é igual a 9, somando isso aí, nós temos que o A é igual a 25. E agora, eu já tenho o A, tenho o M, tenho o N e tenho o H. Como é que eu faço para descobrir os demais? Eu vou utilizar aquelas que nós utilizamos bastante. B ao quadrado é igual a A vezes N, certo? B ao quadrado, o A nós acabamos de descobrir que é 25 e o N é 9. Então, B ao quadrado igual a 25 vezes 9. Multiplicando isso aí, nós encontramos que B ao quadrado é igual a 225.
O 2, que está em forma de potência, passa para o segundo membro em forma de raiz. Então, B igual a raiz quadrada de 225, logo, B igual a 15. Pronto, já descobrimos o B. Falta quem agora? O cateto C. Qual a relação nós vamos utilizar? Tem várias. Eu já sei o M, eu já sei o A, eu poderia utilizar C ao quadrado igual a A vezes M. Eu posso aplicar Pitágoras, que é o que eu vou fazer agora. Eu posso utilizar A vezes H igual a B vezes C, porque eu já tenho o A, já tenho o H, já tenho o B, falta só o C. Então vejam que eu tenho uma grande quantidade, um leque de possibilidades de relações que nós podemos utilizar. Eu vou utilizar aí Pitágoras, que é a mais comum, a mais usual. Então, A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Certo? O A é igual a 25, o B é igual a 15, então substituindo nós temos aí que 25 ao quadrado é igual a 15 ao quadrado mais C ao quadrado. 25 ao quadrado, 225, 15 ao quadrado, 625, aliás, desculpem, 15 ao quadrado, 225, mais C ao quadrado. Esse 225 está positivo, vai passar negativo. Antecipei as coisas aí, né? Então, C ao quadrado igual a 625 menos 225. C ao quadrado igual a 400. O 2, que está em forma de potência, passa em forma de raiz. Então, C é igual a raiz quadrada de 400 e essa raiz é igual a 20. Com isso, nós encontramos o último cateto e terminamos a resolução do nosso problema. Tranquilo, pessoal? Pois bem, pessoal, vamos para a resolução aí do nosso quinto problema, né? Ele diz que a hipotenusa mede 5, um dos catetos mede 4 e quer saber a altura relativa à hipotenusa. Então, nós temos aí a hipotenusa é o A e um dos catetos é 4. Como geralmente eu estou usando sempre, quase sempre, o cateto que aparece como B, eu vou usar agora como C para vocês perceberem que não tem problema por onde eu começo, certo? Então eu vou dizer aí que o A é igual a 5, a minha hipotenusa, e o cateto C agora vai ser o 4, tranquilo? Em vez de começar com o cateto B, eu vou começar com o C. Então, primeiro passo, já foi dado, ler a questão, interpretar, vamos agora para a figura. Mentalizo o triângulo retângulo, passo as informações para ele. Hipotenusa 5, cateto C igual a 4, ele pede a altura, que é o H, mas para isso, para encontrar a altura, eu vou precisar primeiro descobrir o outro cateto B. Para descobrir o B, eu vou utilizar aí a relação mais usual, que é o teorema de Pitágoras. A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O A eu já tenho, que é igual a 5, e o C também tenho, que é igual a 4. Então, substituindo, nós temos aí 5 ao quadrado igual a B ao quadrado mais 4 ao quadrado. Resolvendo aí essas potências, nós temos que 5 ao quadrado é 25, 4 ao quadrado 16. Substituindo, nós temos a equação 25 igual a B ao quadrado mais 16. Esse 16 está positivo, vou passar para o segundo membro, negativo, e aí nós temos que B ao quadrado é igual a 25 menos 16, que isso me dá igual a 9, B ao quadrado igual a 9, passo em forma de raiz, B igual a raiz quadrada de 9. Portanto, B igual a 3. Já descobrimos o B, o que não é nossa resposta, porque o problema ele pede o valor da altura relativa. Professor, então por que o senhor calculou o B? Porque eu quero utilizar aquela fórmula que diz que a altura multiplicada pela hipotenusa é sempre igual ao produto dos catetos, ou seja, A vezes H igual a B vezes C. Portanto, nós encontramos aí que o nosso B ele é igual a 3, certo? Mas é a solução do problema? Não, mas tem nas alternativas aí como uma possível resposta, então nós temos que ficar muito atento, viu, pessoal? O que a questão pede é a altura relativa à hipotenusa, certo? Que é o H.
que para encontrar ele agora, eu vou utilizar aquela relação que diz que o produto da hipotenusa pela altura é sempre igual ao produto dos catetos. Ou seja, A vezes H é igual a B vezes C. Então, utilizando aí nossa relação, hipotenusa vezes altura igual ao produto dos catetos, substituindo os valores que nós já encontramos, né? Nós temos o valor do A aí, da hipotenusa, que é igual a 5, e os catetos, o B, encontramos que é 3 e o C, 4. Então, substituindo, nós temos 5 vezes H igual a 3 vezes 4. Realizando essa multiplicação, 3 vezes 4 igual a 12, então 5 vezes H igual a 12. O 5 que está multiplicando vai passar para o segundo membro dividindo. E aí nós temos que a altura ela é igual a 12 dividido por 5 e, portanto, um valor de 2,4. Certo? Com isso, galera, nós finalizamos aí nossa aula de hoje. Deixo aqui para vocês como desafio essa questão 6, ela tem um grau de dificuldade um pouquinho mais elevado, nada que impeça vocês de resolver o problema, é só seguir todos os caminhos que nós fizemos aí no decorrer das nossas aulas. Com isso, galerinha, eu me despeço de vocês, deixo aqui meu sincero agradecimento a todos aqueles que nos assistiram, forte abraço a todos, certo? Fiquem todos bem, fiquem com Deus, até a próxima aula. Tamo junto, é nóis. Fui!